Oi, sumidos! Aí, como vocês estão? Quase 40 dias sem vídeo nesse canal, mas eu voltei e trago novidades. E assim, gente, aconteceu muita coisa durante esses quase 40 dias que eu não postei vídeo aqui no canal, tanto no âmbito político, geopolítico, que a gente gosta de comentar aqui no canal, como na minha vida pessoal. Então, o vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho, assim, tipo, coisa de 2 minutinhos, o que aconteceu comigo durante esses dias, pra quem tem curiosidade, pra quem gosta de uma fofoquinha, quer saber o que aconteceu na minha vida durante esse tempo, porque a gente é brasileiro, né? A gente gosta de uma fofoca. E depois disso eu quero comentar algumas coisas aí da geopolítica relacionadas ao conflito Rússia e Ucrânia, que aconteceram em março, que eu estava louca de vontade de comentar, mas por N motivos que eu vou começar aqui a falar pra vocês. Então vamos ver se eu consigo resumir tudo isso em menos de 20 minutos, pra não ocupar muita vida de vocês, pra que vocês possam me assistir enquanto estão comendo aí o almocinho de vocês. Então bora lá! Bom, como eu disse, aconteceu muita coisa durante esses dias e o principal que tem marcado a minha vida é que as minhas doenças crônicas pioraram e aumentaram. Em que sentido? Pra quem é novo aqui no canal, eu sofro de transtorno bipolar, então eu tomo remédios aí há, sei lá, 5 anos que eu tomo remédios controlados todos os dias da minha vida e eu decidi por uma outra doença que eu descobri no ano passado, que é a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune na qual o meu sistema imunológico ataca as células saudáveis da minha tireoide. Então eu decidi mudar os remédios psiquiátricos que eu tomo porque os que eu estava tomando influenciavam muito nos hormônios, principalmente nos hormônios da tireoide. E aí eu comecei esse processo de mudança de medicamentos psiquiátricos que, para quem toma, principalmente para vida toda, sabe que é um inferno fazer essa transição. Então eu comecei essa transição no final de janeiro, mas março parece que foi o momento em que foi pior, assim, de eu viver nessa transição. E agora, no finalzinho de março, eu tô percebendo que essa dose que eu encontrei parece ser a dose ideal, espero que seja. Isso simboliza o final, simbolizaria, né? Espero que simbolize o final dessa minha transição de remédios e doses. Mas não foi essa a única coisa que aconteceu na minha saúde. Ao longo de março, eu descobri que eu tenho mais uma doença autoimune, que também é uma doença para a vida inteira, que é a artrite reumatoide. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar, já devem ter visto fotos das pessoas que têm, assim, casos bem sérios de artrite reumatoide, em que a mão tá, os dedos da mão, assim, estão bem deformados. Ainda não é o meu caso, espero que nunca seja. Eu estou na fase inicial, que é a fase 1, onde eu tenho inflamação, mas eu não tenho... tô com um pouquinho de osteoporose nessa parte aqui, nesses ossos. Não tem nenhuma erosão nos ossos, então não tá tão ruim assim. Então eu vou começar a tomar os remédios pra isso e tomar os remédios pra vida toda. Porque os remédios fazem a doença não progredir, né? Ela parar ali no estágio que ela está, porque é uma doença progressiva. Então se você não tratar, vai fuder na sua mão, vai fuder no seu pé, vai fuder em outras articulações do seu corpo e pode chegar até a comprometer o pulmão e o coração. Ou seja, é uma desgraça e eu estou chocada que eu tenho apenas 24 anos e já tenha 3 doenças para a vida inteira. Tudo isso antes dos meus 25 anos. Então, assim, eu não imagino que vai ser de mim aos 50. Mas é isso, eu espero que eu esteja bem, porque eu vou aqui sempre me acompanhando com médicos, tomando os remedinhos certinho. Então, eu espero que eu consiga brecar essas doenças e não desenvolva algo pior, que elas não progridam. Porque todas são bem progressivas. E assim, junto com isso, né, gente, o meu estado psicológico foi piorando bastante, porque ainda foi no momento de transição de remédios. Então, o que eu notei bastante foi o ressurgimento da minha anorexia. Eu já tive anorexia durante os meus 17 anos, 16, 17 anos, onde eu emagreci muito, eu cheguei a pesar 42 quilos. E dessa vez, como eu tava com um pouquinho de sobrepeso, eu emagreci bem menos, o que é bom e ruim ao mesmo tempo. É bom porque não comprometeu tanto a minha saúde, mas é ruim porque eu queria emagrecer mais. Mas aí é outra coisa, né? Não tem a ver com saúde, é mais estética. E eu simplesmente parei de comer, eu tava só me forçando a
tomar o café da manhã e o resto do dia eu não comia nada. E isso também foi, eu acho que foi piorando a minha saúde. Assim, gente, a minha vida virou de ponta cabeça. Meu sono tava uma merda, minha alimentação basicamente não existia. Eu tava tomando um monte de remédio. Cada dia eu tava descobrindo uma doença nova no meu corpo. Então, assim, foi um caos, né? Quem entende de astrologia, me fala aqui nos comentários se tem algum Mercúrio retrogrado ou algum outro planeta retrogrado, que eu não sei o que significa retrogrado, eu só sei que é uma palavra muito difícil de falar. E que sempre que tem um planeta retrogrado, é um sinal que vai ser um período instável de merda pra todo mundo, né? Me digam aqui nos comentários se tá acontecendo alguma coisa desse tipo. Que eu não acredito, mas eu acho muito legal que sempre coincide. É sempre que começa um caos na minha vida e na vida de outras pessoas que eu conheço, Mercúrio retrogrado. Não sei o porquê disso, mas acontece. Então, assim, durante esse mês, eu deixei de fazer qualquer tipo de exercício físico, mesmo porque com as mãos na situação que eu tô, gente, tá muito difícil. Eu tô gravando esse vídeo aqui à noite, então por isso que eu tô conseguindo mexer a mão, porque de manhã é impossível mexer a mão. E assim, no trabalho, a minha produtividade, assim, caiu ao nível máximo, na minha opinião. E imagina digitar com a mão do jeito que eu tô, assim, eu digito assim, porque mexer o dedo é difícil. Então, o que eu tava conseguindo fazer é trabalhar mais ou menos, ali fazendo o meu mínimo, só pra não ser mandada embora, né? Continuar recebendo meu salário. Ir em médicos, fazer terapia e acompanhar um pouco de notícia. Pra vocês terem ideia, gente, quando o Putin veio aqui pra Kursk, eu só fiquei sabendo 2 dias depois. Porque eu tava lendo as notícias com um atraso de 2, 3 dias. De tão cansada que eu tava psicologicamente, esgotada, realmente. A minha cabeça não tava conseguindo processar muita coisa, eu tava gastando toda a minha energia no trabalho, mesmo assim não tava rendendo muito. Então sobrava um pouco pra notícias. E aí eu olhei assim o celular e falei, olha, Anton, o Putin veio pra Kursk. Ele falou, Ana, já faz uns 2, 3 dias. Meu Deus! E aí eu vi o Putin com a roupinha ali de exército. Eu falei, meu Deus! O cara tava aqui, na minha cidade. Uma das pessoas mais importantes do mundo, gosta de você ou não dele. Tava na minha cidade e eu não soube disso, porque eu tava totalmente drogada, como diria a Fernanda Torres maravilhosa. Então, assim, resumindo meu status hoje, que dia 31 de março. Sobrevivi, não morri, passo bem. Sinto que a minha bipolaridade estabilizou. Vou começar em breve o tratamento para as minhas mãos, espero que a dor passe. Consegui estabilizar meu sono e agora estou no meu segundo dia consecutivo comendo calorias o suficiente para eu conseguir sobreviver. Sigo sem fazer exercícios porque isso é um nível assim que não tá dando fisicamente, mas sigo com a minha terapia e prestando muita atenção em lazer, porque é uma coisa que eu nunca soube dar muito espaço na minha vida para ter lazer e relaxar de verdade. E eu estou tentando começar a aprender a relaxar de verdade. Me permitir relaxar sem ficar com culpa. É muito difícil, mas eu estou tentando e tá sendo legal. Mas agora vamos às notícias geopolíticas do que vem acontecendo no conflito Rússia e Ucrânia. E assim, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é sobre aquele barraco que vai ficar para a história das relações internacionais entre Trump, J.D. Vance e Zelensky na Casa Branca. Porque aquilo foi um barraco. Assim, eu cheguei a comentar um pouquinho lá no meu Telegram, então vocês podem ir me seguir no Telegram, que tudo que eu não consigo postar muito aqui no YouTube, porque demanda mais tempo, eu posto rapidinho lá no Telegram, então eu cheguei a comentar esse caso no Telegram. Eu assisti o original, e no original dá pra ver que o Zelensky, no momento, ele se fecha assim, e o J.D. Vance fala alguma coisa, e ele faz suka, bled. Pra quem não sabe, suka, bled seria um puta que pariu em russo, se eu não me engano, em ucraniano é igual em russo. Eu postei lá no Telegram a cara da embaixadora ucraniana nos Estados Unidos, ela tava assim, literalmente, com a mão no rosto, assim. Tipo, meu Deus, o que esse cara tá fazendo? Fudeu. Essa foi a primeira coisa que veio na minha cabeça olhando pra cara dela, tipo, fudeu. Deu tudo errado. E assim, a minha opinião do que aconteceu.
o Zelensky foi provocado pelo J.D. Vance e ele cedeu. Ele caiu nessa armadilha como uma criança. Só que ele, naquele momento de não saber como agir, ele decidiu agir da melhor forma que ele é capaz de agir, que é como um ucraniano que ama a Ucrânia, super patriota, que vai defender o seu país até o último ucraniano. Ele começou a peitar o Trump, né? Ali na Casa Branca, no meio dos jornalistas. E foi a pior coisa que ele poderia fazer naquele momento. E, na minha opinião, sobre tudo isso, é que essa cena, esses 7 minutos, se eu não me engano foi, eu acho que até menos, 6 minutos, foi a prova máxima ao vivo de que o Zelensky não tem capacidade de ser presidente de um país, muito menos de um país em guerra com a Rússia. Porque ele não tem preparação nenhuma para ser um político nesse nível de presidente. Porque ele talvez conseguisse ser um ótimo deputado federal, onde ele conseguiria ali expressar as suas indignações com o país, as suas políticas, mas sem afetar tão diretamente a população do país, né? Porque o deputado ele tem ali o direito a voto, mas tem mais não sei quantos deputados ali no Brasil, 500 e poucos deputados, então o voto dele é só mais um voto, vamos dizer assim. Não vai fazer tanta diferença na vida dos brasileiros um voto sozinho. Mas quando você é o presidente de um país, é como se a vida daqueles milhões de habitantes estivessem nas suas mãos. E quando você coloca tanta responsabilidade em cima de uma pessoa que não tem experiência política, não tem como isso dar certo, sabe? No máximo, se for talvez em um país muito pequeno, num país com uma relevância geopolítica pequena, com uma situação econômica um pouco mais estável, talvez até desse certo, sabe? Mas quando a gente tá falando de um país do tamanho da Ucrânia, que é um país grande, em relação à Rússia, é um país pequeno, mas em relação à Europa, de uma forma geral, a Ucrânia é um país grande, é um país que, pelo menos antes da guerra, tinha 40 milhões de habitantes, então é uma população significante, é uma economia em desenvolvimento, é um país que não é totalmente industrializado, que não é super desenvolvido economicamente, que tinha uma dependência muito forte da Rússia e que geograficamente está localizado entre a OTAN e a Rússia. Então, não é uma posição geográfica muito positiva, sabe? É um país muito difícil de ser presidente, sabe? Aí você vai colocar um cara que não tem experiência nenhuma, aí começa uma guerra, fica complicado. Então, o que eu vi nessa entrevista foi o Zelensky dando o melhor dele. Ele como um cidadão extremamente patriótico, que ama o país dele. Então, de certa forma, em alguma parte da população ucraniana, isso foi até positivo, porque mostrou o quanto ele é apaixonado pela Ucrânia, o quanto ele vai defender a Ucrânia onde for, independente de quem seja a pessoa com que ele estiver falando, independente se é ao vivo ou não. Então, ele mostrou certa força, assim, patriótica para alguns ucranianos. Mas foi um fiasco, né, gente? A Ucrânia foi o que o Trump falou, você não está com as cartas, entendeu? Você não está com as cartas. Eles estão numa posição, assim, muito ruim para falar tão fortemente, assim, contra o Trump ao vivo, né? Para fazer um escândalo desse. Então é isso, para mim ele mostrou a incapacidade dele de ser presidente e eu acredito que só haverá um fim dessa guerra, algum tipo de acordo que consiga acabar com essa guerra, com o Zelensky saindo do poder na Ucrânia. E eu acho que a forma mais respeitosa que ele possa fazer isso consigo mesmo é renunciando. Porque se ele permitir uma eleição no país, muito provavelmente ele vai perder. Essa é a real. Porque os próprios ucranianos não aguentam mais essa guerra. Os próprios ucranianos já sabem que eles não vão ganhar essa guerra de jeito nenhum. E o Zelensky, eu acredito que ele realmente acreditou que em algum momento ele poderia ganhar essa guerra, que a OTAN entraria na guerra por ele, ia ser o mundo inteiro a favor da Ucrânia, e ia ter um final feliz como nos filmes. E essa é mais uma prova de que ele não tem preparo político. Porque só uma pessoa que não conhece nada de política internacional pra acreditar nisso, sabe?
É isso. Mas vamos para a próxima notícia, que é o fim da invasão em Kursk e o começo de uma certa incursão a Belgorod, que é vizinha, é um estado vizinho aqui de Kursk. Eu estou muito feliz que a Rússia conseguiu mandar os ucranianos para fora aqui do estado de Kursk. Ainda sobrou um pouquinho de território, mas assim, os ucranianos estão recuando. Estou feliz porque eu moro em Kursk, então é óbvio que eu não quero uma guerra aqui perto. E assim, para a Rússia foi ótimo ela conseguir expulsar os ucranianos tão rápido e no momento onde a Rússia está ganhando a guerra, vamos dizer assim. A Rússia está se saindo melhor, até mesmo com os Estados Unidos. Até hoje que saiu algumas notícias aí do Trump ameaçando impor mais sanções aí à Rússia. Mas, de uma forma geral, a Rússia está numa posição melhor de negociar com os Estados Unidos do que a Ucrânia. E, com certeza, uma posição no fronte muito melhor do que a ucraniana. E, assim, na minha opinião, a invasão da Ucrânia a Kursk, como eu cheguei a falar em outros vídeos aqui no canal que viralizaram, eu acho que não é muito inteligente. Mas eu não sou uma analista de guerras. Eu não tenho especialidade em estratégias de guerra. Eu lembro que na faculdade a parte mais chata pra mim de estudar algum conflito era as estratégias e como foi indo, quem atacou, quem recuou, quem... Pra mim, assim, é muito chato. Pra mim, eu gosto de saber das negociações, eu gosto de saber quem ganhou, quem perdeu, no que isso influenciou, o que isso gerou. Eu gosto mais dessa parte. A parte do front ali não é muito a minha praia. Então, é aquela coisa, tô dando a minha opinião aqui, mas ela não vale mais que 50 centavos. Então, podem me criticar aqui sem nenhum problema nos comentários, que eu não vou levar a sério, porque eu sei que eu não tenho muita experiência nessa área. Mas, do quanto eu sei disso, não me parece que foi uma decisão muito boa, porque a Ucrânia mandou para Kursk as suas melhores tropas. A Ucrânia gastou muito dinheiro em Kursk para nada, para absolutamente nada, para a Rússia vir em alguns dias expulsar a Ucrânia. E assim, os próprios militares ucranianos que estavam aqui em Kursk, eles estavam extremamente desmotivados, porque eles não viam sentido no que eles estavam fazendo. E por conta da Ucrânia ter direcionado tantos recursos para Kursk, a Ucrânia começou a perder em território ucraniano. Então, por isso que me parece uma estratégia muito burra e por isso que me parece muito burro começar uma incursão em Belgorod, porque não consigo imaginar outro cenário que não seja o mesmo que aconteceu aqui em Kursk. A Rússia vai deixar ali a Ucrânia gastar dinheiro, gastar recursos, gastar vidas em Belgorod para depois vir em alguns dias expulsar os ucranianos, quando for interessante do ponto de vista dos acordos para a Rússia. E por último, que eu gostaria de falar com vocês é sobre essa nova onda armamentista na Europa. E assim, eu acho que talvez pela primeira vez na minha vida eu vou defender um armamento. Porque eu sou pacifista. Eu sou daquelas pessoas que acreditam que quanto menos arma tiver no mundo, menos violência vai ter. Porque menos instrumento para essa violência vai ter. Claro que isso não serve para todos os casos, mas de uma forma geral, essa é a minha posição. Mas aqui no caso da Europa, em 2025, eu acho que é a coisa certa a se fazer. Então, a última notícia, pelo menos que eu vi, é que a Europa vai fazer um investimento de 800 bilhões de euros. Não de reais, de euros. E assim, vai ter que sair de algum lugar esse dinheiro. Da onde que vai sair? Muito provavelmente do estado de bem-estar europeu, que é um dos melhores do mundo. É o melhor do mundo, né? Não tem outro lugar no mundo que tenha um estado de bem-estar tão bem desenvolvido como na União Europeia. E assim, ao meu ver, isso pode trazer consequências negativas para a população europeia, que vai começar a sentir uma inflação maior, que vai começar a sentir talvez uma falta de recursos em educação, saúde pública, benefícios sociais, que é uma população que sempre esteve, né, dos anos 90 para cá, está acostumada a ter um estado ali que protege bem, ter uma saúde de qualidade, educação de qualidade, ter acesso a ajudas sociais.
E me parece que agora eles vão sentir um pouco como é não ser um país com um estado de bem-estar tão bem desenvolvido. Isso pode gerar muita revolta, porque eles estão muito acostumados a viver bem. Se piorar um pouquinho, eles vão se revoltar. Principalmente franceses, né, que por qualquer coisa se revoltam. E eu acredito que isso pode aumentar as chances de partidos, de políticos de extrema direita de chegarem ao poder em muitos países da União Europeia. Justamente porque eles não participaram da política durante todos os anos da União Europeia e agora eles se colocam como uma opção de fazer algo totalmente diferente em uma situação que exige uma mudança de política. Então, eu acho que muitas pessoas que não necessariamente são fascistas, sei lá, xenófobos, pensem em votar e provavelmente votem na extrema-direita, buscando uma mudança para um momento em que exige uma mudança relevante na política do país, dos países europeus. Então, eu acredito que essa vai ser a primeira consequência desses gastos armamentistas. Eu acho que é muito bom que a Europa se arme nesse momento, porque eu, particularmente, não acredito que haja uma intenção da Rússia de atacar a União Europeia. Não porque o Putin é bonzinho e porque ele não gostaria de dominar a União Europeia, mas pelo simples fato de que a Rússia não tem condições. É muito simples, não tem condições. A Rússia tá se matando pra guerrear na Ucrânia e mesmo assim a Rússia, com mais de 3 anos de guerra, não conquistou todos os estados ucranianos que ela anexou, pelo menos na Constituição, ao seu estado, né, o estado russo. Claro que vamos fazer a ressalva de que a economia russa não se tornou uma economia de guerra, pelo menos ainda. E antes eu achava que isso poderia acontecer, mas pelo que eu estou vendo dentro das notícias aqui da Rússia, foi dito que dentro do parlamento russo que eles querem voltar, a partir de 2026, voltar à Rússia de 2021. Então eles estão fazendo propostas para blogueiros e influencers que saíram da Rússia quando começou a guerra para voltarem, de fecharem acordos com o governo russo para voltarem para o país e fazerem seus shows, suas apresentações, fazerem suas publicidades e, vamos dizer, voltar a Rússia à normalidade. Então, não me parece que haja intenções da Rússia de continuar uma guerra, principalmente aumentar uma guerra, né? Uma guerra com a União Europeia. E porque é aquela coisa, né, gente? A Rússia não quebrou economicamente, mas ela tá capengando, entendeu? Ela tá capengando. E eu quero fazer alguns vídeos falando um pouco sobre o caos das hipotecas, o caos da inflação. Tá muito difícil de viver na Rússia se você ganha um salário médio. Tanto que as pessoas estão indo pra guerra pra pagar dívidas. E os juros na Rússia estão altíssimos. Se vocês reclamam dos juros no Brasil, vocês não sabem como estão na Rússia. Então, por isso, eu não acredito que vá haver um ataque da Rússia à União Europeia. Mas, mesmo assim, eu acho que a União Europeia deve se armar porque os Estados Unidos já não tá com intenções, pelo menos os Estados Unidos do Trump, não tem intenções de defender a Europa em caso de algum ataque. Então, eu acho importante que a Europa esteja preparada, principalmente para se mostrar forte, porque até então o que a gente via era uma Europa. Não vou dizer que sem exército, porque obviamente eles têm exército, mas é uma Europa fraca do ponto de vista militar. E assim, o Putin, ele só respeita quem é forte do ponto de vista militar. Ele só entende a linguagem da força. Por quê? Porque o Putin é um ex-agente da KGB, ele é um ex-agente da FSB, então ele é o que a gente chama na Rússia de silaviki. Sila em russo é força, então silaviki são as pessoas que detêm a força. Então são policiais, são todas aquelas pessoas que têm armas, né? Que podem atirar nas pessoas, que detêm a força. Então, ele só vê o mundo do ponto de vista da força. Então, ele só vai respeitar quem for forte. Por isso que, na minha opinião, o Putin, ele respeita muito o Trump. Eu não acho que exista uma coisa do tipo, o Putin gosta do Trump, o Trump gosta do Putin, eles são amigos pessoais. Não, eu acredito que é mais uma relação de respeito mútuo, porque são dois homens muito fortes, que reconhecem no outro
um adversário à altura. Então, eu acredito que a Europa precisa se armar para se pôr em igualdade, em pé de igualdade com a Rússia nesse quesito de força bélica. Então, por isso que, na minha opinião, é muito bom que a Europa esteja se armando nesse momento. Embora se armar é chato, não é legal. Tem que ser pacifista. Paz e amor pra todo mundo aí. Ai, que dor. Ai, não posso fazer 2 com a mão, que raiva. 2. Eu espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, embora eu tenha quase certeza que ficou muito longo, né? Mas vocês me desculpem, gente. Foram quase 40 dias sem postar vídeo aqui. Eu estava sedenta de falar com a câmera, entendeu? E falando um pouco de como vai ser o canal a partir de hoje, não vai ser uma grande mudança, mas eu quero começar a fazer uma transição gradual aqui no canal. O que isso significa? Eu quero tentar me soltar mais. Eu percebi que quando eu tô gravando vídeos, o meu sotaque, ele muda. Ele muda totalmente, assim. Me digam aqui nos comentários se vocês percebem, só pela forma que eu falo, pelo meu sotaque, que eu sou de São Paulo. Me digam aqui nos comentários. Mas eu percebo que o meu sotaque, quando eu tô falando no vídeo, não é tão forte. Mas, quando eu tô falando, por exemplo, com a minha mãe, eu solto umas palavras assim. Eu falo, mano, sério, meu Deus. Tipo, umas coisas assim, bem paulistano, sabe, gente? Então, embora eu sei que não é um sotaque muito adorado pelas pessoas falantes de português, né? Considerado um dos sotaques mais feios em português, eu discordo muito disso. Pra mim, sotaque paulista é feio, mas eu amo. É basicamente isso. Então, eu quero começar a me soltar mais, falar mais do meu sotaque. E também soltar mais palavrão, porque eu sou uma pessoa que usa muito palavrão na minha vida. E eu acho que o YouTube é um lugar informal, pelo menos é assim que eu quero fazer o meu canal. Eu não quero que seja uma coisa assim super formal. Eu não sou nenhum analista geopolítico de peso, né? Que tem experiência no ramo. Eu sou apenas uma pessoa que se formou em relações internacionais e tem a quantidade de conhecimentos que deveria ser o esperado de uma pessoa que se formou em relações internacionais. O que a gente sabe que não é muito bem o que acontece. Tem muita gente que se forma e não sabe porra nenhuma, né? Eu sou das que se formou e sabe de alguma coisa. Mas eu não sou nível de expert, né? Que trabalha na política, que foi diplomata, que, né, tem uma experiência de trabalhar nesse mundo. Mas eu gosto de dar meus pitacos aqui. Eu acho que vocês gostam também de ouvir meus pitacos. Então deem um like aí no vídeo, se inscrevam no canal se vocês gostam dos meus pitacos geopolíticos e se preparem para ver mais vídeos onde eu solto mais a minha personalidade, reflexões e compartilho mais experiências aqui que não só relacionadas ao fato de viver na Rússia, que é legal também, é muito legal, pelo menos na minha opinião. E eu não quero deixar de falar disso, mas eu quero falar de mais coisas. Então, para não perder os próximos vídeos, se inscreva aqui no canal e me siga em outras redes sociais como Instagram e Telegram, onde eu posto mais aqui da minha rotina vivendo em Kursk. E se você já acompanha aqui o canal, gosta muito do canal, considere fazer uma doação, seja no Apoia-se ou no Pix, que eu deixo aqui embaixo nos comentários, que assim você me ajuda a estar trazendo mais conteúdos aqui e conseguir me dedicar mais ao canal. E é isso. Paca, paca.